Dessa vez vou estar ensinando como rebobinar aqui um motor, né, de um ventilador 30 centímetros da Mallory. E esse estator, né, ele tem 14 milímetros o pacote e ele tem 60 o diâmetro aqui, tamanho do estator. E o rotor ele tem 45 milímetros. Então esse daqui eu já dei início à bobina, né? Como está aqui no esquema, a primeira bobina e a segunda eu já coloquei. Agora eu vou fazer as outras para a gente terminar o estator. Após ter colocado os grupos, né, das 4 bobinas, o início foi esse aqui, que é a primeira ponta, né, que vai ser a entrada 220, e é colocada a primeira bobina, né, a bobina dá esse giro aqui, a ponta dela sai aqui, entra nesse, dando essa volta aqui, sai aqui, a ponta sai dela aqui, já entra nessa, dá o outro giro e sai nesse lado aqui. Esse lado sai dessa forma aqui, ou nesse outro lugar, e ele faz esse giro aqui, saindo aqui, que é onde vai ser a outra ponta dessa daqui, que vai ter o fechamento com as velocidades, né? Ou seja, eu estou fazendo isso aqui com 3 velocidades, né? E a o primeiro grupo de bobina a gente coloca ele nessa parte aqui, nesse canal aqui. A primeira ponta entra nesse canal, daqui para esse daqui, né? Eu passo 4. Aí assim que eu colocar os grupos de bobina, aí eu mostro como ficou. Após já ter colocado as bobinas do trabalho e a bobina auxiliar, a gente dá uma modelada nele e vê e separa a ponta, a primeira ponta do trabalho e a segunda ponta do trabalho, né? O início e o fim. Aqui no meio, como está aqui no esquema, ele está obedecendo a ordem aqui do estator, né? A primeira ponta entra desse lado, que é esse, que é das 3 velocidades, e ele faz as 4 bobinas e sai a terceira ponta aqui. Aí daqui a gente vai fazer o fechamento, fazer a amarração, e após a amarração fazer o fechamento. Após ter feito a amarração, né, dos grupos da bobina, fiz a modelação, né, para que não tope o rotor, e vou ensinar como fazer as ligações, né? Uma coisa que eu aprendi quando eu vou fazer a ligação de um motor de 3 velocidades, para ficar mais fácil, o primeiro fio que eu escolho é o fio da bobina aqui, que tem mais espira, ou seja, essa aqui tem mais espira, que é essa aqui de 420, eu já separo ela com a primeira ponta da bobina de trabalho e já deixo ela ao lado para ser capacitor, desse jeito aqui. Aí eu venho para essa daqui,
pego a outra ponta da bobina de trabalho com a menor espira da bobinas de velocidade, da auxiliar, né? Da bobina de velocidade, que seria essa 80 aqui, 80 espira. Eu fecho ela com essa ponta da bobina de trabalho, o fim da bobina de trabalho, que ela dá a terceira velocidade, que é a terceira velocidade, que seria a velocidade mais forte. Aí eu pego a outra ponta da bobina dessa bobina da auxiliar, a menor bobina dessa ponta do lado direito, fecho ela com essa de 150 espira do lado esquerdo, que ao fechar ela dá a segunda velocidade. Fazendo isso, eu venho para aqui o lado esquerdo, pego a outra ponta da 150 que sobrou e fecho ela com a outra ponta que sobrou do capacitor, a 220, aliás, a 420, eu fecho ela com a 150 desse outro lado aqui. Aí isso aqui é a bobina com mais espira. Eu vou ter a velocidade 1, que é a mais fraca. Então, dessa forma, a gente separando logo a primeira ponta desse lado direito, aqui tem a ponta que tem mais espira, com a ponta do trabalho já dá capacitor, que é esse daqui. E as outras a gente faz o fechamento, e é dessa forma. Aí o ventilador fica rodando horário. Se for um ventilador que rode anti-horário, esse fechamento é só para horário. Não tem problema, é só você virar o estator assim, que ele roda anti-horário. Mas o meu padrão que eu faço aqui na minha bancada é esse fechamento aqui. Aí fica a dica, quando ele estiver funcionando eu volto com o vídeo.